Olha só esse gráfico do VGHF11 nos últimos 12 meses. Reparem que em junho de 2024 ele estava sendo negociado R$ 9,08. E desde então ele veio caindo, batendo aqui em dezembro de 2024, finalzinho do ano, R$ 6,61. Hoje ele está sendo negociado R$ 7,49, o que representa uma desvalorização de 15% ao ano, para ser mais exato, 15,27% ao ano. Ou seja, uma queda bem forte. Mas será que essa queda representa uma oportunidade ou um sinal de alerta? Vamos entender tudo o que está por trás dessa movimentação, se vale a pena investir ainda no VGHF11, até mesmo manter as cotas para quem já investe. E antes de tudo, rapaziada, a gente está vivendo um momento bem complicado. A Selic ela continua alta, travando o crédito e a economia aqui dentro. E lá fora, Donald Trump está ameaçando aplicar tarifas de exportação, que faz aumentar ainda mais as incertezas do mercado. E antes de a gente começar, eu vou me apresentar aqui rapidamente. Eu me chamo João Vitor, sou dono desse canal. Aqui a gente fala sobre finanças e investimentos. Compartilho um pouco dos meus resultados da minha carteira de investimentos. Para quem já acompanha o canal sabe como é. Sou investidor do VGHF11. Já faz um pouco mais de um ano que eu invisto nele. E vou mostrar também um quanto de proventos totais eu já recebi do VGHF11. Vou mostrar também a situação dele atual na minha carteira. Provavelmente vocês já esperam que eu esteja com uma variação negativa, como vocês viram no início do vídeo, que ele está com uma desvalorização de 15% ao ano. E se você é investidor do VGHF11 ou pensa em investir, fica comigo, que a gente vai estar analisando na prática aqui esse fundo. E antes de a gente analisar o relatório gerencial do VGHF11, eu gostaria de compartilhar aqui com uma observação bem importante que muitos investidores não leem um relatório gerencial. Segundo o Thiago Reis, fundador da Suno, sócio da Status Invest, um grande atrativo que leva pessoas a investirem em fundos imobiliários foi principalmente o dividendo, porque o mínimo que o investidor precisa fazer é ler o relatório gerencial. Isso mostra que muitos investidores não sabem o que está acontecendo com seus investimentos. Muitos investidores olham apenas os indicadores básicos, que é o dividend yield, vê se está pagando um ótimo dividend yield, vê se o preço está bacana, se o preço do VP está abaixo de 1, e vai e compra um fundo. Não olha a fundo, não estuda um fundo de fato. Se você investe em algum fundo imobiliário, acompanhe os relatórios gerenciais com frequência para você saber o que de fato está acontecendo num fundo que você investe ou num fundo que você pretende investir. E já aqui com o relatório gerencial aberto da Valora, que é a gestora do fundo, a gente consegue ver aqui o comentário do gestor. E aqui no lado, o que é muito importante é a gente saber como um fundo imobiliário ele faz para ganhar dinheiro. O VGHF11 é um fundo imobiliário híbrido de papel. Mas o que isso quer dizer na prática? Ele mistura diferentes tipos de ativos ligados ao setor imobiliário, enquanto alguns outros fundos imobiliários investem só em imóveis físicos ou só em papéis. O VGHF11 investe em uma salada diversificada, que é o que a gente consegue ver aqui no objetivo do fundo, que ele investe em CRIs, que são certificados de créditos imobiliários, investe em debêntures imobiliárias, ações de empresas no setor imobiliário, participações em SPE. Ele investe também em cotas de outros fundos, parecido também com os FOFs, que são fundos imobiliários que investem em outros fundos, letras de crédito imobiliárias, as famosas LCIs, e entre outros. Ou seja, o fundo ele ganha dinheiro principalmente com os juros e correções desses papéis, e também com a valorização das cotas dos ativos que ele investe. E aqui no relatório gerencial, em comentários do gestor, o fundo ele encerrou o mês de março de 2025 com 100% do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 148 diferentes ativos, um total investido de 1.390.000 ainda no final do mês. O fundo possui um total de 20 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs. Descendo aqui mais para baixo, a gente vê a distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de março de 2025. Foi de 9 centavos por cota, ao equivalente a uma rentabilidade líquida de 15,2% ao ano sobre o valor da cota patrimonial. No final de fevereiro de 2025, ao longo dos últimos 12 meses, o fundo ele acumulou uma distribuição de dividendos de R$ 1,07 por cota, ou equivalente a uma rentabilidade líquida de 12,7% ao ano, ou IPCA mais 7,8% ao ano, sobre a cota patrimonial. Ao longo do mês, houve uma variação positiva do patrimônio líquido do fundo, ao redor de 6 centavos por cota, derivada da valorização da carteira de FIIs do fundo. Eu falei para vocês no início que o VGHF11 ele tem uma participação em outros fundos imobiliários que ele investe, por causa dessa porcentagem que foi positiva, consequentemente pela variação do IFIX, como vocês veem aqui no relatório gerencial. Durante o mês, o fundo ele adquiriu um total líquido de 7,9 milhões em CRIs. O ativo novo que ele adquiriu no portfólio, no montante de 30 milhões, foi o CRI Helbort 86E, com o cupom de CDI mais 3%. Com essas movimentações e a marcação positiva das cotas dos FIIs, ao final de março, a carteira de renda passou a representar 55,9% do total de ativos alvos do fundo.
versus 55,8 no mês anterior, ou seja, teve uma variação bem pouquinho positiva referente ao mês anterior, na carteira de renda do fundo. Mais para frente eu vou explicar como funciona essa carteira de renda e a carteira de valor que a gente vê aqui, ó. E a carteira de valor, que passou a representar 44,1% do total de ativos alvos do fundo versus 44,2% no mês anterior, ou seja, diminuiu essa porcentagem. Para eu estar explicando melhor como funciona, essa carteira de renda do VGHF11, ela é voltada para um fluxo de caixa constante. São ativos que pagam grana mensal, que por sua vez repassam para os cotistas, que somos nós que investimos no fundo. Então, quem investe no fundo recebe uma parte desses rendimentos, que somos nós cotistas que recebemos no fundo. Então, grande parte dos seus dividendos vem da porcentagem da carteira de renda, que é o que paga a gente mensalmente. Que essa renda, ela vem desses ativos que eu falei para vocês no início, que é a CRIs, que são certificados de crédito imobiliários, que vem das debêntures, das LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, também as operações compromissadas, e entre outros. Essa é a carteira de renda, que é o objetivo dela, é garantir uma renda fixa e previsível, que o fundo ele vai distribuindo para os investidores todos os meses. Já a carteira de valor, que foi a que teve a diminuição percentual, no final do mês agora de março, tem um objetivo diferente. Em vez de gerar grana mensal, o foco dela é a valorização no longo prazo, ou seja, são ativos que não podem gerar rendimento de imediato, mas têm um potencial de valorização no futuro, que é o que vai fazer o preço da cota crescer, valorizar. Um dos exemplos que eu posso citar, que tem na carteira de valor, são as ações de empresas do setor imobiliário, são as participações em SPE e outros títulos que o VGHF11 tem na sua carteira de valor que se valorizam ao longo do tempo. Não vou estar falando todos aqui porque são vários. Para resumir de fato como funciona essa carteira de valor, o objetivo é fazer com que a cota do fundo ela se valorize ao longo do tempo, garantindo que o valor, o preço da cota, ela aumente. E descendo aqui mais para baixo no fundo, nem tudo são flores, casos de inadimplência na carteira de crédito. Os CRIs da Celina continuam inadimplentes desde o mês de fevereiro passado. Tiveram suas posições marcadas a zero na carteira do fundo. As negociações para a solução dessa questão seguem e não possuem prazo estimado para término. A venda final dos terrenos referentes ao CRI Guaiacurus ainda está condicionada à diligência ambiental. Esse CRI da Celina que o VGHF possui continua inadimplente desde fevereiro, pessoal. Vai levar tempo para essa solução ser resolvida. E a questão dos terrenos do CRI Guaiacuru seguem pendentes devido à questão ambiental aqui, como vocês podem ver. E por fim, o número de cotistas atingiu 397 mil no final de março, com liquidez média diária de 2,9 milhões no mês. Uma liquidez excelente para o VGHF11, uma liquidez acima de 1 milhão. Eu já acho uma liquidez bem plausível. A gente já consegue estar comprando as nossas cotas e vendendo com facilidade. O número de cotistas só vem crescendo também. E aqui no site do Investidor 10 vamos dar uma olhada rapidamente nos indicadores básicos do fundo. A cota, como falei no início para vocês, está R$ 7,49. O dividend yield dele dos últimos 12 meses está em 14,29%. O P sobre VP está abaixo de 1, o que significa que o fundo imobiliário está sendo descontado. A gente consegue ver aqui um desconto de 11%. Quando esse indicador aqui ele fica em 1, quer dizer que ele está no preço justo. Quando ele está acima, quer dizer que ele está caro. Atualmente está barato, rapaziada. Uma liquidez média que eu falei também no relatório gerencial. Inclusive aqui mostra desatualizado, porque no relatório que vocês podem ver que tem uma liquidez maior. E a variação negativa, que não é de se surpreender, como falei também no início. Passando aqui rapidamente pela minha carteira, vocês veem que eu estou com 989 cotas do VGHF11. O meu preço médio está em R$ 8,68. Preço atual R$ 7,49. Com a variação negativa de 13,69%. A maior variação negativa da minha carteira, vocês podem ver aqui. Com um saldo atual de R$ 7.400. A minha posição percentual nele é 11. Pretendo mais para frente, rapaziada, tá rebalanceando melhor essa minha carteira. E vamos agora para a área de proventos. Já filtrei aqui o VGHF11. Meu primeiro provento que eu recebi do VGHF11 foi em dezembro de 2023, R$ 1,10. Meu segundo foi R$ 1 em janeiro de 2024. R$ 1 ainda em fevereiro, em março R$ 1, em abril R$ 1,60, em maio R$ 36, em junho R$ 43, em julho R$ 45, em agosto R$ 67, em setembro R$ 70, cheguei na casa de R$ 70 aqui já, e aqui ele pagou menos no mês de outubro, 65, em novembro R$ 77, em dezembro R$ 82. Então no final do ano de 2024 estava recebendo R$ 82 do fundo, aí já estava na casa dos 80 mensal. Em janeiro de 2025 R$ 84, em fevereiro 85, em março R$ 87 e agora no mês de abril R$ 88.
vocês podem ver que o total recebido do VGHF11 foi R$ 839,69. Estou feliz, rapaziada, em questão de proventos, mas vocês podem ver que em questão de valorização, estou bem no negativo, com a variação negativa de 13% na minha carteira. Pessoal, para fechar com chave de ouro, o VGHF11 está sendo negociado R$ 7,49 por cota, o que representa um desconto aproximadamente de 11% sobre o seu valor patrimonial. Sou investidor desse fundo, acredito que ele está em uma boa oportunidade no momento. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra, cada um deve avaliar o seu perfil e seus objetivos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curta e se inscreve que vai estar ajudando muito por aqui. E se você investe no VGHF11, comenta aqui embaixo qual é o seu preço médio e o que você acha do fundo atualmente, que a gente vai estar trocando uma ideia bem bacana. Espero ter ajudado vocês de alguma forma e até o próximo vídeo. Valeu!